maioria das pessoas cria vídeos que ninguém precisa, e eu vou te ensinar a não ser uma delas. Hoje eu vou mostrar os bastidores reais de como criar um vídeo para o YouTube do jeito certo, desde a ideia até a validação. E isso aqui não é sobre diquinhas de conteúdo, esse vídeo é ouro realmente, porque ele resolve o seu problema estrutural. Vou te mostrar o processo completo com análise profunda, desde a extração da ideia até a validação do seu conteúdo, e é exatamente isso que eu tenho aplicado aqui no canal. Sendo bem sincero, o conteúdo de hoje ele tá tão refinado que eu já vou até pedir para você deixar o like agora, porque eu nunca vi isso sendo ensinado no YouTube dessa forma. Antes de sair gravando o vídeo ou escrevendo qualquer roteiro, existe uma etapa que quase ninguém faz, que é buscar temas que as pessoas realmente se importam. Se você tem um canal recente como o meu, você ainda não tem dados suficientes do seu próprio público. Então, em vez de tentar adivinhar o que as pessoas querem assistir ou só copiar o que os canais grandes estão falando, você precisa ir até onde a sua audiência já está. E como que você faz isso, né? Você precisa ter referências claras. Por exemplo, eu tenho pelo menos 3 referências no meu nicho. E aí não é para copiar o conteúdo, tá? É para observar os padrões. O objetivo aqui é garimpar vídeos e entender o que esse público está buscando, quais são as dores reais, quais dúvidas se repetem, o que aparece com frequência nos comentários. O trabalho não é só criar conteúdo bonito, é entender como que você pode ajudar alguém de verdade. E já aproveitando o gancho, tem algo importante sobre o YouTube, que são as sessões de usuário. Por exemplo, você já deve ter ouvido que o YouTube prefere que o usuário fique mais tempo durante a plataforma, porque assim ele vai conseguir aplicar mais anúncios. E com isso vai ter uma monetização maior. E aí o ponto é que o YouTube recomenda vídeos que quase como se fossem complementares para aumentar a sessão do usuário aqui dentro. Ou seja, se você faz vídeos que não são iguais, mas se conectam com aqueles canais do seu nicho, né? Algo que está no mesmo tema, mas que aquela pessoa não falou, que você trouxe uma visão diferente, você tem altas chances de ser recomendado logo após o vídeo daquela pessoa. E assim você tem altas chances de ser reconhecido por aquela audiência que antes não conhecia você e, consequentemente, aí ter um vídeo que vai muito bem no seu canal, que estourou a sua bolha. Esse gancho das sessões por usuários eu vou detalhar melhor em outro vídeo, porque tem um pouco mais de complexidade sobre isso, mas é importante que você esteja conectado e quase que falando a mesma língua que outros canais, para que o YouTube possa recomendar você na sequência deles. E assim você pegar um público qualificado. Então, um ponto importante é que eu faço pesquisa usando canais pequenos, e isso é bem estratégico. Quando você analisa canais muito grandes, fica difícil de identificar se um vídeo teve muita visualização por causa da ideia, né, furou a bolha daquele canal, ou simplesmente porque o canal já tem uma audiência fiel. Em canais pequenos, quando um vídeo performa bem, normalmente é porque o tema conectou com o público, né? A ideia funcionou antes mesmo do algoritmo empurrar, e aí você vê canais com 5, com 10 mil inscritos e 100 mil visualizações. No meu caso, eu uso como referências canais como o Felipe, o Eric e a Ana Mello. São canais pequenos, falam sobre temas parecidos com o meu e, principalmente, são conteúdos que eu consumo. Isso é importante porque muitas vezes a sua audiência é muito parecida com você. O que você sente dificuldade hoje, outras pessoas também sentem. Então, quando eu analiso esses canais, eu não só olho o vídeo, eu leio comentários, observo o tipo de pergunta que se repete, vejo onde as pessoas demonstram frustração, confusão, etc. E eu também uso uma plataforma para extrair metadados e entender títulos, descrições, os padrões de conteúdos. E os metadados são muito importantes. E o foco aqui é um só, é entender o que essa audiência precisa agora e não o que eu acho interessante falar. Esse vídeo que você está assistindo, por exemplo, nasceu exatamente desse processo. Um dia apareceu na minha página inicial o vídeo de um cara que também tem um canal neonato, assim, muito pequenininho, como o meu, né?
E mesmo assim eu quis assistir, porque ele pode ser minha audiência, ele pode ter as mesmas dores que eu, os mesmos bloqueios, as mesmas dúvidas. E em um dos vídeos dele, ele fala que um dos maiores erros do canal foi simplesmente sair gravando sem pensar, sem pesquisar, sem entender se aquele vídeo realmente fazia sentido. E na hora eu pensei, se ele sente isso, com certeza muitas outras pessoas também sentem. E foi exatamente aí que a ideia desse vídeo nasceu. Então, esse ponto você precisa entender, né? Você não precisa criar a dor da audiência. A dor, ela já existe. As pessoas já estão confusas, já estão em busca de respostas. O seu trabalho é encontrar essa dor, não inventá-la, mas resolvê-la. E claro que existem outras formas de fazer isso, como pegar conteúdo da gringa, como muita gente faz, colocar no chat GPT, ideias de conteúdo viral, etc. Mas isso aqui, sendo bem sincera para você, é sobre autenticidade, é sobre ser sustentável ao longo do tempo, né? E até mesmo uma forma de se diferenciar. A gente não precisa ficar o tempo todo só repetindo o que outras pessoas já estão falando. Tem muita coisa ainda para ser analisada, para ser debatida, para ser conversada, muitas outras soluções ainda para serem criadas. Você não precisa só copiar o que os outros já fazem ou o que uma IA disse que dá certo. Então, 30 minutos com um olhar crítico no YouTube, analisando vídeos, comentários, relatos reais, são suficientes para gerar dezenas de ideias e conteúdos valiosos. E depois desse garimpo no YouTube, eu gosto de validar a ideia usando o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra o interesse das pessoas por determinados termos ao longo do tempo. Isso te ajuda a entender se aquele assunto está em alta, se é algo constante ou se é só um pico momentâneo. Com isso, você já tem um norte muito mais claro para criar o título do vídeo. E depois você pode usar ferramentas como o chat GPT para refinar o título, melhorar o gancho e deixar a ideia mais atrativa. Não para criar algo artificial, mas para comunicar melhor o que você já tem que é relevante, né? O conteúdo já nasceu forte, o título só precisa representar isso. Esse processo ele não serve só para o YouTube, tá? Ele funciona para qualquer rede social, para criação de conteúdo em geral e até para criação de produtos, caso você esteja pensando em vender algo no futuro. Porque no fim das contas, tudo se resume a uma única coisa, né? Criar algo que resolve problemas reais de pessoas reais. E se esse conteúdo valeu para você, deixa o like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo um vídeo para você continuar aprendendo sobre o YouTube. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.